Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E o Carrascal é o novo reforço do Flamengo. O Mengão fez a contratação e agora começa a preparação para a partida contra o Fluminense. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Mengão, mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Botado, só tinha perdido pro Cruzeiro na competição, agora com o gol do Neymar, perdeu na Vila Belmiro e precisa rapidamente se reajustar. Tem o clássico contra o Fluminense sem Bruno Henrique. Malas prontas e, enfim, negócio fechado. Carrascal desembarca no Rio de Janeiro neste final de semana para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferências. Depois de algumas semanas em negociação, o acordo foi fechado na noite de ontem. O meia colombiano de 27 anos vai custar 77 milhões e meio de reais aos cofres rubro-negros. O Flamengo tentava a contratação desde antes da Copa do Mundo de Clubes, mas o alto valor pedido pelo Dínamo de Moscou, 90 milhões de reais, atrasou o acerto. Cria do Milionários, Carrascal se destacou na passagem pelo River Plate, conquistando o Campeonato Argentino e a Recopa Sul-Americana. Em 2022, foi atuar no futebol russo, primeiro com passagem pelo CSKA, antes de se transferir para o Dínamo de Moscou. Desde 2015, o meia é constantemente convocado para a seleção colombiana. Com o meio de campo renovado, a diretoria agora busca um reforço para o ataque. O interesse em Tati Castellanos esfriou, depois que a Lazio disse que o jogador argentino, que é um dos destaques do time, não está à venda. Pensando no clássico do próximo domingo, Felipe Luiz tem um problema no ataque. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A solução pode ser caseira. Pedro segue os treinamentos desde que ficou fora das duas últimas listas de relacionados por opção do treinador. A novela começou no último sábado com o corte do atacante para a partida contra o São Paulo. Pedro vem apresentando baixo desempenho nos treinamentos e alega estar sendo desvalorizado no clube. Um membro da diretoria teria dito que gostaria de vender o atacante por 15 milhões de euros. Esse foi o principal assunto no noticiário rubro-negro essa semana, mas após a derrota para o Santos por 1-0, Felipe Luiz disse ser caso superado. Resta saber se o camisa 9 enfrenta o Fluminense. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Tá, mas e aí? Pedro vai ou não vai pro Clássico? Quem se manifesta? Ninguém falou nada do treino. Eu levaria. Como foi o treinamento dele, ninguém falou nada, né? E nem o GPS. O GPS, tem que ver o GPS dele, ele foi parar. Tem uns aí que levam você lá, não sei pra onde. Você quer ir pra casa, ele te leva pra outros lugares, né? Exatamente. É difícil. Eu acho que ainda ele não vai levar. Não? Uma opinião. Até mesmo Nem no banco? Até mesmo pra não. ter uma sequência, como ele fala, de treinamentos bons, para depois sim ele retornar aí para a equipe. Mas acho será que ele que o vai pro Fluminense, como é esse time do Pedro, será que não tem aquele negócio da lei do ex? Será que não é o momento certo? Até pro Pedro, porque o Felipe Luiz, pelo que a gente entendeu, ele quer uma resposta do Pedro, em campo, fazendo gols, aparecendo e podendo, inclusive, receber a posição de titular no time. Agora, Cicinho, uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que mostrar que é o Pedro que todo mundo conhece. Nada melhor que um clássico. Exatamente. E assim, Renata, você tem que colocar também o jogador não tá reclamando que não tá jogando, coloca ele para jogar. E outra, nós estamos falando de um jogador como o Pedro, que joga em qualquer equipe do futebol brasileiro. Então é uma grande oportunidade também, você colocar o cara. Vai ser impossível o Pedro entrar e não correr, pelo menos correr ele vai. Então assim, se eu sou o Felipe Luiz, transfiro também um pouco de responsabilidade colocando o Pedro. Porque se não coloca, se não convoca,
e o Flamengo vai e perde, a pressão para ele Isso é aumenta. crise, Cicinho? Crise, se perder pro Fluminense, lógico Vai que ter, é. você acha? Um clássico, toda essa confusão. Fala que tá resolvido, mas não tá resolvido. Se tivesse resolvido, teria convocado pelo menos o cara. Primeiro time a ser eliminado do campeonato de clubes, Flamengo, brasileiro. Não ganhou do Santos, perdeu de 1-0, uma camaradagem com o Neymar também, né? Todo mundo parece que idolatrando o Neymar, até o Felipe Luiz, coisa meio estranha, enfim, mas ok. E agora tem esse clássico, se não ganhar do Fluminense, a batata vai assar. E eu acho que é melhor já colocar o Pedro logo, já deixa ele ter responsabilidade em campo. Felipe, diz, e aí, o que você quer? Você quer jogar? Joga e jogue bem. Verdade, o Flamengo na volta só ganhou de São Paulo. São Paulo mortinho. Só? Mortinho, São Paulo só. Voltou, ganhou de São Paulo. Mas ganhar de São Paulo Então, achou que era parâmetro, e não é. É que o São Paulo tava nessa questão da ressaca do Mundial. Tava 40 dias. Mas até aquele jogo do São Paulo, nós falávamos aqui, quem vai conseguir parar o Flamengo? O Santos parou. Sim. Verdade. O Santos parou E isso por demais. pode ser uma esperança para outros. por Você aí. você tem o Neymar lá no sub, meu lá. Se tiver, você vence o Flamengo nessas Tem o Alan competições. Patrick, rapaz. E olha que É, o Neymar só nasce a cada 100 anos, mais ou menos. Renato, se a gente for analisar, só concluindo aqui, se a gente for analisar, o Flamengo, somente ele pode se parar exatamente com essas confusões. Bom, do Flamengo... Nação, e os comentaristas do programa da ESPN Brasil também falaram sobre a contratação do jogador Carlos Carrascal e também sobre essa preparação do Flamengo agora para a partida contra o Fluminense. Flamengo que perdeu para o Santos, agora enfrenta o Fluminense e precisa dos 3 pontos, porque o Cruzeiro venceu a partida contra o Fluminense e nesse momento é o líder da competição. Vamos analisar o que eles falaram. Carrascal, você Eugênio, disse que eu você conheço. que é um cara que acompanha demais futebol sul-americano, das maiores autoridades falar de jogador de times aqui do nosso continente. O Carrascal, eu vi muito menos jogos do que você. Sempre achei extremamente talentoso, mas um tanto quanto preguiçoso. No Flamengo, onde o Pedro não joga porque não é intenso, o Carrascal vai jogar? Então, eu quero esperar para ver. Você falou assim, você conheceu o Carrascal, viu o Carrascal jogando muito pelo River Plate. Sim. Muitas vezes pelo River Plate. Não jogando muito. Só que o tempo passa e todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Eu não acompanhei o Carrascal jogando na Rússia. Sim. Eu não sei se ele melhorou. O Carrascal que eu vi no River Plate era um jogador muito habilidoso, mas com uma dificuldade na sequência dos lances. Sabe? Que começa bem a jogada, tem um bom drible, tem um bom domínio de bola, mas ele tinha dificuldade em ser produtivo, em fazer a bola que passa por ele se transformar numa boa assistência, numa finalização, em dar continuidade às jogadas. E a questão, você usou a palavra preguiçoso, eu vou voltar à questão que a gente fala muito aqui do sem a bola, que nunca foi o forte dele, pelo menos no período em que ele esteve jogando no River Plate. Não era. O Gallardo, né, um técnico que gosta muito de... Porque foi também um jogador muito habilidoso, ele gosta de jogadores habilidosos. Sim. Né? Acabou de repatriar o Juan Fernando Quinteiro, voltou para o River Plate. E é um jogador que, sem a bola, não entrega nada, absolutamente nada. Mas com a canhotinha dele faz a diferença. Eu quero ver o Carrascal, eu espero para ver. Eu imagino que é um jogador que tenha amadurecido nesses 3 anos, 3 anos, né? Que ele está na Rússia. E Dínamo, né? Dínamo. Jogou nos dois. E quem sabe, ele tendo evoluído, qualidade técnica ele sempre teve. Sim. Isso é indiscutível. Mas havia uma dificuldade, acho que de leitura de jogo, de tomar as decisões corretas a partir do momento que ele tinha a bola e de participar mais ativamente sem a bola. Não sei, para mim é uma grande interrogação, sinceramente. Eu acho que, pensando assim nas características do jogador, faz sentido para o Flamengo, um jogador rápido, que pensa rápido, ágil, para o estilo de jogo do Flamengo, onde você não descansa ali com a bola, né? Acho que faltou isso muito no jogo contra o Santos, principalmente. Acho que faz sentido. Na seleção da Colômbia ele não é titular nesse último período, inclusive ele entra no lugar do Rames, do Arias também, muitas vezes entra no lugar do Arias também, e ele é um pouco mais defensivo na seleção da Colômbia, mas um ponto também é muito sobre o ritmo, dificuldade de manter ali os 90 minutos, claro que a gente não está falando de jogador que chega para ser titular, né? Não acho que nem é esse momento agora
do atleta. Mas talvez pensando ali na composição de elenco que ele pode oferecer para o Flamengo para mudar ali um jogo ou outro, eu acho que faz sentido, sim. Que loucura, que desproporção, né? Eu tá concordo, falando... não chega pra, concordo com você, não chega para ser titular. Não. E o Flamengo vai gastar 70 milhas para trazer um cara. Mas só para pontuar, hein? Só não chega para ser titular. Que geração da Colômbia, né? De meio-campistas que a gente tá Arias, falando. Richard Rios. Arias, ele é um bom jogador, acho que não chega no nível deles, mas assim, é um mercado que tem abastecido muito, já nos proporcionou grandes jogadores, né? Mas nesse setor, especificamente agora, a gente tem uma gama ali, né? De Estou imaginando que seja uma né? contratação pensando na saída do Gerson. Sim. Né? Mas aí é o outro lado, né? Ele joga mais pela esquerda, né? O Carrascal. É um jogador que é aquela história do todo-campista. Mas o que o Gerson entrega não tem como. O Gerson, sim, é um todo-campista. Há um outro nome que vem sendo falado aí no Flamengo, a gente precisa esperar para ver qual será a definição do futuro dele, que aí sim, esse aí, que é o Lucas Paquetá. Sim. Esse é um jogador que eu entendo que, caso ele consiga, né, ser inocentado e tenha interesse em voltar a jogar no futebol brasileiro, essa seria uma reposição muito boa para a saída do Gerson. Pulgar, Gerson, Paquetá e Arrascaeta é sacanagem, né? Ia ser... Jorginho ali. E Jorginho ainda. Isso. Tá louco. Mas eu vejo o Carrascal brigando, assim, mais pra... Não fazer sombra, obviamente, mas pela quantidade de jogos que a gente tem no calendário, o Arrascaeta normalmente sofre muito fisicamente, né? Então talvez para ser um cara ali... Esse tem sido exceção, né? Ele tem conseguido jogar. Exato. Mas uma hora também a gente tá agora mais ou menos no meio da temporada. Futuramente, eu acho que deve se ligar um sinal de alerta. Vamos ouvir agora o descobridor dos 7 mares, o olheiro que detectou primeiro do que qualquer outra pessoa o talento do Carrascal, falando das características deste jogador prestes a ser confirmado como reforço rubro-negro. É su ídolo e é su espejo e hace muchas jugadas que son relevantes de que Ronaldinho, obviamente que Ronaldinho es el uno y no va a tener nadie quizá que lo escale más, pero sí tiene tips o maneja algunas capacidades técnicas que en su momento Ronaldinho también expresaba en su fútbol. Detalhe, Ronaldinho do Barcelona, no auge, tá? O torcedor do Flamengo pode esperar um novo Ronaldinho. Que isso, hein? Que isso. Expectativas geram frustrações, hein, turma? Calma. Tem que dar um torcedores, calma. É o descobridor do Carrascal, bem, lógico que é uma avaliação sob suspeita. Ele cita o Ronaldinho, quando ele aparece, ele era muito lembrado, né, numa comparação com o Neymar, até porque tinha aquele cabelinho e tal, não sei o que e tal. Mas, gente, Ronaldinho... Ele tem a mesma tatuagem do Ayrton Lucas, não tem? Beijinho? Beijinho na nuca? No cangote. Histórico do Felipe Luiz, é isso, Leozito, minha criança? Felipe Luiz irá enfrentar o Fluminense. Fluminense que foi o primeiro adversário a bater o Flamengo do Felipe Luiz, ainda na temporada passada. São 11 jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo em clássicos, não apenas contra o Fluminense, com 6 vitórias, 4 empates e esta derrota que eu acabei de citar, um aproveitamento que beira os 67%, 66,7%. O time dele marcou 11 vezes e sofreu 5 gols. Contra o Botafogo são 2 vitórias e 1 empate, contra o Vasco 3 vitórias e 1 empate. O retrospecto só não é superior ao adversário justamente diante do oponente de domingo. Uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Absolutamente equilibrado. A minha pergunta para o jogo de domingo tem mais a ver com o Fluminense do que com o Flamengo. O Flamengo a gente sabe como joga e sabe como vai jogar e sempre joga. Sim. O Fluminense do Fla-Flu, será o Fluminense do Mundial de Clubes com 3 zagueiros e 3 volantes? Ou será o Fluminense de ontem, que abriu mão do terceiro zagueiro? Aliás, abriu mão daquele que talvez tenha sido o melhor dos 3 zagueiros do Mundial. Foi o Ignacio. E jogaram o Thiago Silva e o Freitas ontem. Eu acho que o Renatão, que nós estamos vendo aí, vai voltar ao esquema do Mundial. Só que tem uma diferença. Sem o Arias. Essa é a grande dificuldade. Eu também prevejo o Fluminense voltando a jogar com 3 zagueiros. Mari. Pois e não só isso, né? Ontem o Renato, ele começa a coletiva falando, né? Sobre você entrar na partida ligado, mobilização. Isso apareceu muito no Mundial. Palavras do próprio Renato, né? A gente
exalta muito o que o Fluminense fez no Mundial, de fato foi muito grande, mas o Fluminense contra o Ulsan, o Fluminense contra o Mamelodi, ele também já apareceu na temporada e apareceu ontem no primeiro tempo. Então, a mobilização num clássico é a mesma que trouxe a mobilização contra um time europeu e contra o Cruzeiro, não rolou no primeiro tempo. Eu acho que é um dilema para esse Fluminense. Ótima questão você colocou. Porque ele... Se esse Fluminense rende mais em jogos onde os holofotes estão mais voltados à partida. Exatamente. Então, assim, acho que o Renato tem que administrar isso muito bem. E ontem ficou claro no primeiro tempo que ele falou sobre isso. A gente vê as lamentações ali nos gols sofridos. O Martinelli lamentando muito, porque eu acho que eles trazem essa bagagem do Mundial, do que eles são capazes de oferecer, e se eles não chegam ali no seu máximo, eles vão lamentar. Então, acho que o Renato vai ter que saber lidar com isso. Ontem eu lembrei muito do vídeo do Renato que viralizou durante a Copa do Mundo. O Thiago Silva? Não, ele explicando a questão da posse de bola. Ah, sim. Esse vídeo todo mundo viu de novo, né? Ele ainda na época do Grêmio, explicando sobre a posse de bola. Ontem o Fluminense teve 69,9% da posse de bola contra o Cruzeiro e perdeu o jogo por 2-0. Eu acho que o Renato daquele vídeo vai reaparecer domingo contra o Flamengo. Muito capaz, ainda mais sem o Arias. E tem um detalhe que também pode fazer com que o Renato leve em consideração a volta dos 3 zagueiros, fato do Flamengo vir mordido. O Flamengo vem de derrota para o Santos. Vai querer dar uma resposta. Com o Cruzeiro na liderança. Com o Cruzeiro tendo pego a liderança. Vai obrigatoriamente ter que dar uma resposta para quem está vislumbrando o título brasileiro. Nação, então tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão então enfrenta o Fluminense nesse domingo clássico no Maracanã. E agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e aí, você gostou da contratação do jogador Carrascal? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É Jorge Carrascal. O Flamengo contrata o jogador e olha só, alguns números dele aí na tela. O jogador tem 35 jogos, né, nessa temporada 24-25, como titular 27, 65 minutos atuados, 8 gols e 5 assistências nessa última temporada. E aí, na sua opinião, é um bom reforço para o Flamengo para essa temporada aqui 2025? O Flamengo que, nesse momento, vou mostrar para você como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nesse momento, perdeu a liderança para o Cruzeiro. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, então, com 30 pontos, tem 14 jogos. Claro, tem um jogo a menos que o Flamengo, mas o Flamengo tem 27 pontos. Olha só, o Flamengo tem 27 pontos com 13 jogos, mas o Flamengo ganhando do Fluminense chega a 30 pontos também. Mas precisa vencer. Precisa vencer. Red Bull Bragantino com 27 pontos, 14 jogos. Na terceira colocação, Bahia na quarta colocação, Palmeiras na quinta e o Botafogo na sexta, o Fluminense na sétima. É isso aí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.